Sobrou. Sobrou pra mim. E ela só escuta, tá? Essa ela vai. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Lindo, mais uma. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Lindo, 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 lindo. Nós temos um texto hoje que aconteceu exatamente no dia 15 de abril do ano 29. Nesse dia, estava acontecendo exatamente o que a gente vai ler agora. Jesus estava sendo crucificado. Nós vamos ler Mateus 27, de 30 a 39. Vai ter uma pequena variação, porque eu peguei um outro texto, mas é muito parecido com esse, então vocês vão ver que é muito pouco as diferenças. Diz assim: e, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e davam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, puseram-lhe as suas vestes e levaram-no para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram as vestes dele, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitaram sortes, e sentados ali o guardavam. Puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. O texto que a gente vai estudar hoje é: qual é a sua acusação? Nós temos aqui um texto muito interessante, por um único motivo. No dia 15 de abril era a véspera da Páscoa, e as pessoas, os judeus, tinham um hábito sério de não se misturar, tipo de começar a fazer as coisas certas, se separar. Só que eles tinham alguém que estava incomodando excessivamente eles. Esse alguém se chamava Jesus. E o que aconteceu? Eles criaram um estratagema que levou Jesus a ficar numa situação de bandido, de acusado. Procuraram pessoas e fizeram 7 julgamentos para ele. Nesse texto que eu estou acabando de ler, Jesus já tinha passado pelo 7º julgamento,
Os judeus da época já tinham dito que o sangue dele caiu sobre as cabeças dos nossos filhos, mal sabendo que eles estavam jogando maldição para a família deles. Por qual motivo? No ano 70, isso aqui ocorreu no ano 29, 40 anos depois, mais ou menos, Jerusalém foi inteiramente destruída e foi aniquilada. E aqui eles preferiram soltar Barrabás do que Jesus. Feito isso, Pilatos colocou ele na mão dos soldados. E soldado não é uma pessoa boa, porque o julgamento de Jesus era de uma pessoa que conspirava. E para um soldado ver alguém que conspira, ou que lança, que joga contra, qual é a atitude dele? Tratar com benevolência? Não. Tratar com todo tipo de pancada, palavras de má índole, fazer com que ele se sentisse humilhado ao extremo. Foi isso que aconteceu com Jesus. Aí vocês falam, poxa, mas por que ele merecia isso? Na prática, ele não merecia. Na prática, Jesus não tinha nada que levasse para essa situação. Mas os soldados, uma vez que foi julgado culpado, culpado é. E os soldados chamaram a corte. Para vocês terem uma ideia, corte, naquela época, significava 1/10 de uma legião. Era algo em torno de 300 ou 600 soldados. Então tinha uma plateia vendo Jesus de 300 ou 600 soldados acostumados a bater. E todos eles queriam tirar uma casquinha. Alguns deles fizeram o que nós chamaríamos de uma coroa de espinho, que vocês todos sabem. Despiram um homem. Naquela época, hoje em dia ficar pelado é coisa mais normal. Mas naquela época era uma vergonha. Tiraram a roupa dele, colocaram uma roupa escarlate, que era coroa de espinho na cabeça, e deram para ele uma cana, como se fosse um cetro, um pedaço de pau. E se ajoelhavam diante dele, zombando, dizendo, você é o rei, você é o rei. Mas com zombaria, com humilhação, tirando dele toda a dignidade de um homem que estava ali. Que pecado ele fez para isso? Nenhum, mas ele foi acusado. Ele foi acusado. A sociedade da época olhou para ele e falou, réu de morte. Os judeus que poderiam libertá-lo, Pilatos falou, vocês estão pegando uma pessoa que não deve ser crucificada, que não deve pagar o preço. O que eles falaram? Caia o sangue sobre a nossa cabeça e a de nossos filhos. Por quê? É o que sempre a gente sabe. Não é a população que era contra Jesus. A população era a favor de Jesus, mas um grupo de pessoas incomodadas com dor de cotovelo criaram uma expectativa. Eu estou me referindo à situação natural. Não estou me referindo à profecia que ele tinha que passar por isso. Estou me referindo ao que estava acontecendo. Os soldados romanos não tinham nada a ver com a história. Simplesmente estavam cumprindo ordens. E as ordens eram pesadas. E eles machucaram muito Jesus. Como é que a gente sabe que machucou? Duas coisas. Quando ele saiu para a rua para carregar a cruz, que a cruz naquela época não era essa cruz com talo, ou seja, toda ela completa. Ele carregou realmente a lateral. Só que ela estava tão pesada para ele, um homem acostumado a andar à distância, um homem que tinha força nas suas pernas, que ele não conseguia praticamente se pôr em pé. Pegaram um senhor, Simão, Cirineu, e fizeram com que ele carregasse essa cruz. Pai de 2 filhos. Outros diziam até a região que ele era específica, porque os judeus também vinham de lá, é uma região da África. E ele estava por lá, ele estava vindo da agricultura. Esse senhor, sabe o que ele tinha feito? Ele tinha trabalhado o dia inteiro, tinha trabalhado horas, e estava voltando do campo que ele tinha semeado, e estava chegando ali, deveria ir por umas 8h30 da manhã, e falaram, você vai ganhar de presente, depois que você trabalhou, carregar uma cruz. Jesus já não tinha mais força. Os judeus sabiam o que é crucificar, e todos os que eram crucificados eram chamados de malditos. O romano nem imaginava essa parte. Para o romano não existia essa frase. Que história é essa de maldito? Para mim, é qualquer pessoa que for contra o império, eu quero que fique bem claro que essa pessoa não presta, não é digna. Ótimo. Só que tem um detalhe, o romano também não era cheio de usar cruz. Os fenícios
era que usava esse método.